Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra expressão frequente na carta de Paulo aos Gálatas é a expressão obras da lei. Em Gálatas 2,16, por exemplo, ele disse que a pessoa é justificada diante de Deus pela fé em Cristo e não por obras da lei. Qual é o significado desta expressão? Antes de explicar isso, é importante você saber o significado da palavra lei utilizada nos escritos de Paulo, especialmente na carta aos Gálatas. A palavra lei, do grego nomos, ela é encontrada 121 vezes nas cartas de Paulo. Essa palavra pode se referir a leis de ordem moral, cerimonial, porém, para entender Paulo, você tem que reconhecer e aceitar que a palavra lei se refere aos escritos de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés, é a esses escritos que Paulo se refere na grande maioria das vezes, se não quase na totalidade das vezes, quando Paulo usa o termo lei. Então ele está dizendo o seguinte, que quando ele diz que o cristão não pode ser justificado pela lei, ele está dizendo que os escritos de Moisés, sejam por meio dos seus mandamentos de ordem moral, ou cerimonial, ou civis, ou leis de saúde, não podem tornar o indivíduo justo. E o que seriam obras da lei? É obedecer à lei com o intuito de ser salvo. Paulo está dizendo que o ser humano não pode ser declarado inocente, ser declarado justo por meio da sua obediência. E não poderia ser diferente, amigo ouvinte, porque se isso fosse possível, Jesus nem precisaria ter vindo morrer na cruz. Se houvesse em nós algo que pudéssemos fazer, Cristo não se daria a todo o trabalho de se transformar num ser humano, viver entre nós e morrer por nossos pecados. Além disso, o apóstolo Paulo raciocina que não importa o que você e eu façamos, por mais que nos esforcemos, a nossa obediência nunca será suficiente para que Deus nos perdoe. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, temos uma natureza envenenada pelo pecado. E por termos essa natureza, já somos pecadores. Segundo, mesmo que hoje você conseguisse obedecer a Deus perfeitamente, você ainda tem pecados passados. Então, somente pela fé em Cristo podemos ser absolvidos de tais pecados, ser justificados e recebermos a salvação. Quando Paulo diz que não podemos ser salvos pelas obras da lei, ele está sendo contra qualquer sistema religioso que coloque o comportamento como meio de ser aceito por Deus. Mas você pode pensar, então isso significa que eu estou livre para fazer o que eu quiser, já que eu não sou salvo por meio da minha obediência. Se você pensar assim, você vai estar compreendendo equivocadamente a doutrina da salvação. Mesmo que nós não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos por Jesus para nos tornarmos pessoas melhores e praticarmos boas obras, como resultado desta graça que atua no nosso ser. Em Efésios 2, verso 10, o próprio Paulo diz que apesar de não sermos salvos pelas obras, mas unicamente pela fé em Cristo, ele diz isso nos versos 8 e 9, no verso 10, ele diz que somos salvos para a prática das boas obras. O que Paulo faz na carta aos Gálatas não é condenar a lei de Deus. A lei de Deus não é o problema somos nós. O problema é a nossa natureza pecaminosa. Agora, o que Paulo faz é condenar um sistema religioso que coloque a lei no lugar errado. Nunca, amigo ouvinte, por mais que você obedeça à lei de Deus, você nunca poderá merecer a salvação por sua obediência. Se você pensa que sim, você já está perdido, porque você ainda não se apegou a Jesus como deveria. Agora, ao mesmo tempo, não imagine, não pense que por você ser salvo pela graça, Deus, através da cruz, vai patrocinar a sua vida de pecado. Cuidado! Mesmo que você e eu sejamos pecadores, ainda, a graça nos liberta do poder do pecado para não sermos pecadeiros.
Portanto, o apóstolo Paulo nos convida a termos uma compreensão equilibrada a respeito da graça, a respeito da lei, para que evitemos os dois extremos. O extremo do perfeccionismo, o extremo do legalismo, não é? E o extremo do liberalismo. Sejamos bíblicos, sejamos equilibrados e permitamos que a palavra de Deus nos mostre esse Deus salvador, amoroso, perdoador, mas também esse Deus que deseja transformar nossa vida para melhor. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.